Amados irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer mais uma oração para que a gente possa iniciar a ministração da palavra de Deus. Curva as vossas cabeças, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, Jesus. Até aqui o Senhor tem falado conosco, e nós pedimos nesse momento que o Senhor continue falando com a tua igreja, Pai. Deus, não aquilo que eu ou aquilo que o teu povo quer, almeja, mas aquilo que o Senhor tem preparado no teu coração para a tua igreja. Entrega nesta noite o teu querer e a tua vontade, Pai. Eu me coloco inteiramente à disposição do Senhor. Usa-me segundo o teu querer e a tua vontade e transmite à tua igreja, papai, o teu querer nesta noite. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. A igreja pode se assentar. Glórias a Deus. Quero agradecer a Deus, aos irmãos. Sexta-feira passada agora peguei uma virose e fiquei ruim. Os irmãos sabem o que é isso, virose, né? A gente fica ruim, o corpo fica fraco, e a Jéssica, né, aos pouquinhos foi lá, come um pão, você tem que comer, senão, e o corpo tremendo. Saí durante o sábado e o corpo ainda não se recuperou 100%. Eu ainda estou um pouquinho trêmulo, mas Deus é Deus que nos dá força, que renova as nossas forças a cada manhã. Aleluia! Quero compartilhar com os irmãos, por poucos minutos, a palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo 15. Você que pode acompanhar comigo. Evangelho segundo João, capítulo 15. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Jesus está presente nesta casa, irmãos. Desde o início, Jesus vem falando, Jesus vem fortalecendo, desde o início. Desde os hinos da harpa, as crianças cantando, os jovens cantando, os adolescentes cantando. Jesus está fortalecendo nesta noite. Deus está renovando forças nesta noite. Hoje é noite de comunhão com Jesus Cristo, e hoje Ele está renovando a comunhão com Ele. Aleluia! Glórias a Deus. Você que ainda não está ligado, se ligue no trono do Pai, porque hoje Deus reforça, Deus fortalece e renova as nossas forças nesta noite. Aleluia, Jesus. João capítulo 15, a palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecereis em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço.
Tenho-vos dito estas coisas, para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, João, ao iniciar a sua epístola, ele começa falando com as multidão, com as pessoas. Ele começa falando de Jesus, que Jesus cura, liberta, salva, transforma. Então o capítulo 1, aproximadamente até o capítulo 11, João vai relatar sobre as obras de Jesus com a multidão, com a população, com as pessoas. Do meio do 12 até o 13, mais ou menos, ele agora começa a falar com seus discípulos diretamente, e ele começa a alertar os seus discípulos sobre a ida dele, a entrega dele ao Calvário, a morte pela minha e pela tua vida. E no capítulo 14 ele agora começa a confortar os seus discípulos e mostrar que existe um novo céu, uma nova terra, que ele vai, mas ele lhe prometeu o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Ele revela várias obras. Deus agora lava os pés dos discípulos e mostra totalmente humildade, ensinando-nos. Ele nos diz que nós temos que aprender dele, que ele é humilde e manso. E agora ele conforta os seus discípulos, e na sua última ceia ele pega o caminho para Jerusalém. E diante desse caminho, depois dessa última ceia com os discípulos, eles estão a caminho dos Montes das Oliveiras. E o que eles vão fazer na Monte das Oliveiras? Sempre quando Jesus percorria para lá, era para se separar um pouco do mundo e buscar comunhão com Jesus, buscar intimidade com Deus. Jesus buscava separação deste mundo, separação das coisas desse vão, corria para o Monte das Oliveiras para orar, para se purificar, estar mais próximo de Deus. E junto dele estavam os seus discípulos a caminho do Monte das Oliveiras. E Jesus agora começa a preparar os seus discípulos para o fim. Ele começa a preparar os seus discípulos dizendo: fique firmes, não esmoreça. Eu vou, mas na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Então Jesus começa a confortar o coração dos discípulos. E quando ele chega no capítulo 15, ele lhe diz essas palavras aos seus discípulos, dizendo: eu sou a videira verdadeira. E quando nós entendemos esse início desta frase, eu sou, ele usa esta palavra, ou essas duas palavras, o eu sou, como um tom de autoridade. Ele usa essas palavras como um tom dizendo: não há outro além de mim, é eu sou, eu sou, eu sou. Você pode procurar em todos os lugares, mas você não vai encontrar alguém que tenha tanta autoridade em dizer eu sou. Aleluia, Jesus. E essa autoridade, ela é bem relatada no livro de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés está cuidando do rebanho de seu sogro Jetro no deserto, e ele dirige o rebanho para o lado ocidental e chega a um certo monte, um monte de Deus chamado Monte Horebe. E quando ele chega nesse deserto, ele encontra algo queimando.
E ele vai chegando perto e identifica que é uma sarça, uma espécie de espinho. E ele fica muito atormentado e perturbado, dizendo: o que acontece? Existe uma sarça que está queimando, pegando fogo, mas ela não se queima, não se consome. Aleluia! Então ele fica atordoado e ele quer chegar perto dessa sarça. E quando ele vai chegando perto da sarça, Deus brada e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque os lugares que pisa é santo. Aleluia, glória a Deus. E naquele momento, a Bíblia diz que Moisés, ele se retira para trás e se prostra com o rosto em terra, em temor ao Senhor Jesus, ao próprio Deus. Então, quando nós recebemos esta palavra, eu sou, ao temor, isso gera para a gente um temor, gera para a gente uma autoridade de uma soberania divina, que homem nenhum na terra pode dizer: eu sou. Aleluia. Que humildade nós temos, quem somos nós para dizer eu fiz ou eu sou? O único eu sou aqui se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E ele diz assim: eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto o quanto o povo tem sofrido no Egito. Agora, Moisés, tu vai lá, Moisés, e tu vai falar que nós vamos libertar o povo do Egito. E aí Moisés, com toda a humildade: mas quem sou eu, Jesus? Se eu for lá e falar que o Senhor me mandou aqui, eles não vão me dar crédito nenhum. Aleluia. Aí Deus vira para ele assim: Moisés, vai, porque eu serei contigo. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus, se eu for lá e ele me perguntar qual é o seu nome, quem é você? Então diga: o eu sou me enviou a vós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Este tom de autoridade, só o próprio Deus pode dizer. O eu sou manda lhe dizer. O eu sou há de fazer. O eu sou há de libertar. O eu sou há de restaurar. O eu sou há de vivificar e fortalecer, porque só Ele tem esta autoridade. Então ele inicia dizendo: eu sou. Eu sou quem? Eu sou o Senhor Deus. Eu sou Deus. Glória a Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Criador, eu sou o Senhor grande. Eu sou o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Eu sou o Salvador, o Rei dos reis. Eu sou a esperança viva. Eu sou o Deus vivo. Eu sou aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu sou vivo, eu estou vivo, e eu sou está aqui nesta noite. O eu sou está nos restaurando nesta noite. Eu sou a esperança. Eu sou a vida eterna. Eu sou a salvação. João capítulo 6, versículo 35, ele vai dizer: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Ele é o pão da vida, Ele que nos sustenta. Até vai dizer que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus é o pão que nos sustenta e que nos alimenta. Ele é o pão. Espírito Santo, que estás aqui. João capítulo 8, versículo 12. Foi cantado aqui. Vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. João capítulo 10, versículo 9. Ele vai dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. João capítulo 14, versículo
versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia! Eu sou. Ele usa essa expressão com toda a autoridade. Ele usa essa expressão de uma forma em que ele vai dizer, João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus! Espírito Santo! Ele usa esta palavra aos seus discípulos: eu sou, como um tom de autoridade, mostrando temor e tremor, dizendo: aonde tu fores, lembrai que eu sou na tua vida. O eu sou chegou na tua casa. O eu sou chegou no teu casamento. O eu sou chegou nas tuas finanças. O eu sou chegou na tua vida. Eu creio, Jesus Cristo! Ele usa dizendo: eu sou, e ninguém mais é além de mim. Aleluia! Aleluia. Glória, glória! Ele continua dizendo: a videira verdadeira. Ele não propôs uma palavra de que existe uma videira falsa, não foi isso. Ele quis dizer que os judeus consideravam sim Israel como uma videira de Deus plantada. E eles acreditavam que por estarem em Israel, eles já estavam salvos. Mas a Bíblia vai dizer, e foi lido pelo nosso pastor Anderson, que eu estava no meio dos meus, mas os meus não receberam. Ele foi plantada em Israel como uma videira, foi colocado muros e foi dito: agora dê frutos, frutos em abundância. Mas o povo de Israel agora, em desobediência, começa a falhar, a pecar e errar o alvo em direção a Deus e transgredir contra Deus. O povo agora começa a olhar para aquela videira, e o salmista vai dizer no Salmos 80, 8 ao 9, ele vai dizer que ele se lamenta porque ela não floresce mais, seus muros de proteção estão destruídos e agora estão sendo saqueados por ladrões. Eles acreditavam que Israel de Deus era a própria vide, a própria videira, e agora acreditavam que está em Israel, já estou salvo, e salvo, pronto. Mas ele transgride contra o próprio Deus, e agora Deus imputa ou enxerta na terra a videira verdadeira, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus! E aí Jesus vem e disse: aquela videira, ela pode ter falhado, ela pode ter não dado fruto, murchado, os ladrões podem até ter roubado, ter destruído os muros, pode não ter crescido vinha, mas eu sou a videira verdadeira. Aleluia, glória a Deus! E a videira verdadeira, ela produz bom fruto e ela é forte. A videira verdadeira, ela é forte em Jesus Cristo. E se nós vamos parar e pensar, Jesus poderia ter escolhido talvez uma palmeira forte, que o vento até balança, mas não cai. Ele poderia ter escolhido um cedro, um vigoroso carvalho, mas Jesus escolhe a videira como símbolo de humildade, como símbolo de esperança, e dizendo: ei, a palmeira, ela é vigorosa, ela é forte, ela consegue por si própria ficar de pé, ela é majestosa. Mas a videira,
ela depende totalmente do teu lavrador. Ela depende totalmente do teu Criador. E olha que o versículo diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Aleluia. A videira, ela precisa e ela está dependente de Deus. Glória a Deus. Totalmente dependente de Deus. Aleluia. Nós, como cristãos na face da terra, precisamos estar totalmente dependente de Deus. Glória, glória a Jesus. Pois o próprio Jesus, vindo como videira, dizendo que o Pai é o agricultor, eu estou totalmente dependendo dele. Poderia ter escolhido qualquer uma outra árvore, irmã Valquíria, mas poderia ser majestosa, e Deus, com a sua simples humildade, diz: assim como eu, vocês também precisam estar totalmente ligados ao lavrador chamado Jesus de Nazaré. Aleluia. A videira, ela precisa estar ligada a algo. A videira, para crescer, ela precisa estar agarrada em algo. Ela precisa agarrar em uma grade, em um madeiro. Ela precisa agarrar em alguma coisa para que ela possa crescer em direção ao céu e dar os seus frutos. Ela precisa se entrelaçar e assim seus ramos crescerem e crescerem. E Jesus, em sua humilde palavra e dependência de Deus, ele diz que ele é a videira verdadeira. Aleluia. Israel agora será julgado pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas falhas. E Deus, como a videira verdadeira, agora expande o seu chamado, expande o seu ministério a todos aqueles que crê e confessar e acreditar que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, e entregar a sua vida. Então Ele salva a mim e a você. Aleluia. João capítulo 5, 15, versículo 5, ele vai dizer assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A Bíblia vai relatar que os ramos que não dão fruto, ele é cortado e jogado fora. Um ramo de uma videira, um caule de uma videira, quando ela não dá fruto, quando ela é cortada, ela não serve mais para nada a não ser jogada no fogo. Ela não serve para você fazer móvel, ela não serve para nada a não ser você jogar no fogo. Não serve para servir de gancho, não serve para nada. Mas existem alguns estudos sobre esta palavra que é cortada e lançada fora. Alguns estudiosos acreditam e dizem que esta passagem se diz aquele irmão ou irmã que está na igreja, mas não está em Jesus. Então são esses que são cortados e jogados fora. Outros são aqueles que estão dentro da igreja, que servem a Jesus, reconhecem a Jesus, mas não seguem a Jesus verdadeiramente, não obedecem a Jesus verdadeiramente, e também é lançado e jogado fora. Mas eu quero trazer uma tradução para vocês aqui, que é do grego, que João usa aqui nessa passagem. É uma palavra chamada aió. Essa passagem quer dizer: aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora. No grego, João está dizendo assim: ei, esse fruto, essa videira que não dá fruto, esse ramo que não dá fruto, ele não é cortado e jogado fora. Na tradução do grego, ele quer dizer: ele é levantado, ele é erguido para que venha dar fruto. Glória a Deus. Na tradução do grego, ele está dizendo assim: se você está machucado, se você não está dando fruto, então eu vou pegar você e vou colocar junto ao outro que está dando fruto. Eu vou enrolar você, porque a força do outro,
o sol do outro, o calor, a energia, a nutrição do outro vai ser transmitida para você e Deus vai te fortalecer e você voltará na rua. Glória a Deus, eu creio, Jesus, A aleluia. gente está usando essa tradução e dizendo: ei, você será cortado e jogado fora, você será levantado. Se você não está trazendo fruto, Deus vai te enrolar nesta noite, Deus vai te entrelaçar nesta noite ao trono do Altíssimo, para que você venha dar frutos e frutos para o reino de Deus. Glória a Deus. O simbolismo que Deus usa agora nessa videira, e João também expressa no seu livro, que esta videira e o ramo, a gente podemos simbolizar entre a relação do povo de Deus e os céus na pessoa de Jesus Cristo. Já estou terminando. Quando nós estamos fora da videira de Deus, quando nós estamos fora dos caminhos de Deus, quando nós estamos fora do centro da vontade de Deus, quando nós estamos fora da videira verdadeira que é Jesus Cristo, então nós não temos fruto, então nós não temos obras, então nós não temos vida. O ramo fora da videira para nada serve. O ramo fora da videira não tem vida e é inútil. Mas o ramo que está na videira, ele fortalece e ele ganha, sabe o que? Força. Ele ganha renovo, ele ganha vida e ele ganha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O ramo que está na videira, Jesus fortalece nesta noite. O ramo que está na videira, Jesus renova nesta noite. O ramo que está na videira, Jesus dá fibra e vida. Tudo ele emerge, absorve do tronco da videira a vida, vida ao ramo perdido. Quando o ramo está ligado na videira, a videira pode até parecer morta, mas aí vem da raiz a nutrição. E a nutrição vem subindo pelo caule e chega no ramo. E aquele ramo que está murchinho, talvez não dando fruto, Jesus levanta e faz dar fruto para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Assim como estávamos mortos pelo pecado e pelas ofensas, Deus entregou a tua vida na cruz do Calvário para nos libertar e nos salvar. Assim como estávamos desgarrados, como ovelhas perdidas, sem pastor, hoje Deus nos pega pela mão e diz: você tem um pastor, você tem um Senhor, você tem um Deus, você tem um Rei, você tem um Pai. Você está selado, lavado, você está lavado pelo sangue do Cordeiro. Naquela cruz eu derramei o sangue para selar e comprar a tua vida. Você não está perdido, você não está perdida, a tua causa não está perdida. Jesus nesta noite, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Jesus nesta noite entra na tua causa. Seja um ramo que está fraco, talvez a sua causa seja um ramo que está sem força, sem vida, sem vigor, mas Jesus nesta noite, Ele te levanta. Jesus nesta noite, Ele te fortalece, Ele te entrelaça no trono do Altíssimo, te fortalece. Aleluia. E Ele vai dizer: permanecemos em Cristo. Separados, nós não podemos sobreviver. Ramos separados da videira não pode sobreviver. Jesus usou vários temas e símbolos para a gente entender e interpretar essa palavra. Mas eu quero deixar uma palavra para a tua vida nesta noite. Se por algum motivo você se entristeceu, se magoou, se por algum motivo você está dentro, mas ao mesmo tempo está fora, hoje é noite de renovo para a tua vida.
Hoje Deus te pega pelas mãos. Aleluia. Hoje Deus te pega pelas mãos. Glória, glória a Deus. Hoje Deus te levanta. Aleluia. Hoje Deus nutre a tua vida. Aleluia. Deus está dizendo: eu estou nutrindo o crente aqui nesta noite. Eu estou nutrindo vidas que estavam tristes, vidas como Ana, que só tem força para chorar. Hoje eu estou nutrindo a tua vida. Essa nutrição vem da raiz chamada Jesus. A raiz que, quando aquela cruz foi cravada no Calvário, foi firmada uma raiz. Aquela nutrição está passando para mim e para a tua vida nesta noite. Ei, esses frutos serão espalhados através da minha e da tua vida. Frutos estes, frutos de arrependimento, frutos esses, frutos espirituais. Se coloque de pé nesta noite. Feche os teus olhos nessa noite. Eu quero profetizar na tua vida que nesta noite Deus te entrelaça na videira verdadeira, Jesus Cristo. E Ele entrelaçando nesta videira, esta nutrição agora começa a subir dos pés à cabeça. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus está dizendo: ei, a nutrição está curando doenças aqui. A nutrição está subindo do pé à cabeça e está curando doenças. Ela está tocando os seus pés da nutrição de Jesus. Seja o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida agora. Começa a glorificar, pois a videira verdadeira está aqui nesta noite. A videira verdadeira veio contemplar a comunhão dos santos.